tanto a pessoa do Espírito Santo, como a pessoa do Filho e a pessoa do Pai em essência. Em essência, tá certo? Então, é isso, para deixar claro aqui, certo? Eu sei que você pode discordar de algumas coisas, porém, você não pode negar esta verdade, ok? Vamos ainda para o capítulo 3 do mesmo livro, livro de Gênesis, capítulo 3, certo? No capítulo 3, nós vamos ver o seguinte, capítulo 3 e o versículo 22, 3 e 22, diz o seguinte: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Diz aqui no início do versículo: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós. Um de nós como? Se ele estivesse aqui se referindo aos anjos, ou se dirigindo aos anjos para falar com os anjos, então ele estaria dando aos anjos o mesmo status dele, a mesma autoridade, o mesmo poderio, a mesma posição que Deus Todo-Poderoso tem, quando na verdade a Bíblia não dá respaldo nenhum a esse respeito, não apoia essa crença, não apoia esses ensinamentos errôneos que dizem por aí que Deus estava falando com os anjos. Ok? Então não tem nada a ver, não bate com a verdade, tá certo? Com o que diz a palavra de Deus, de forma nenhuma, ok? Vamos ainda no mesmo livro de Gênesis 19, veja aí o que diz a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 19 e o versículo 24. Vamos ver o que diz aí a palavra de Deus. 19, 24. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia na terra. Bem, vamos ficar até aqui no final do versículo 25. Mas o 24 é o que é o importante aqui para nós. E ele diz o seguinte: Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do Senhor. Como assim? Como é que o Senhor fez chover fogo e enxofre do Senhor? Vamos trazer uma explicação melhor dentro desse tema aqui, ok, gente? E você vai entender melhor a respeito desse versículo. Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos ainda voltar para o livro de Isaías. Vamos para o profeta Isaías, ok? Profeta Isaías, capítulo 6. Isaías 6. Capítulo 6 de Isaías e o versículo de 1 a 8. Isso aqui vai ser bastante interessante. Leia aí comigo. Olha o que diz a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E chamavam uns aos outros uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha o que vem da boca do Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Isso é o profeta dizendo. Que dizia a voz do Senhor, ele ouvia a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele usou o plural e não o singular. Ok, gente? Isso aqui é só para nós podermos entender um pouco a respeito do assunto, certo? Vamos nos aprofundar mais, vamos, com certeza, certo? Agora vamos comparar isso, né? Indo agora para o Novo Testamento, vamos comparar isso com João capítulo 12. João capítulo 12. Preste bastante atenção. E o versículo 37 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podia crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso, preste bem atenção, quando viu a glória e falou dele. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. É bastante interessante, né? Vamos nos aprofundar ainda mais neste tema, tá certo? Vamos nos aprofundar nesse versículo e você vai ver que coisa maravilhosa, como Deus é tremendo, ok? Você verá que realmente Deus é um Deus de poder. Abra também a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28 e o versículo 25. Veja o que diz a palavra do Senhor. Atos 28 e o verso 25, que diz assim: e como ficaram entre si discordes, e despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Eu vou ler mais uma vez. Capítulo 28 de Atos e o versículo 25. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo, ou seja, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo. Como pode? O Espírito Santo falou e uma energia fala? Vamos nos aprofundar melhor neste assunto. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Interessante, né? Nós vamos dar continuidade e depois nos aprofundaremos mais
neste tempo.